a paz do Senhor. Eu sou Maria Souza, atualmente resido em Jardim de Piranhas, participo da Igreja Evangélica Congregacional em Jardim de Piranhas, na pessoa do pastor Diego Souza. E estou aqui através desse vídeo para expressar o quanto a Igreja Congregacional representa em minha vida. E eu poderia destacar como um ponto muito importante, no qual representa muito para mim nesta igreja, é o cumprimento da promessa do Senhor em minha vida. Irmãos, desde muito pequenininha, como os irmãos lembram, eu comecei a participar dessa igreja. E eu ia sozinha para a igreja. Não sei se os irmãos lembram, um quadro pintado à frente da nossa igreja no púlpito, com o versículo de Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E, irmãos, aquele, diante de todos os sonhos de criança que eu tinha, aquele era o maior. Era ver a minha família comigo na igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu via aquele sonho muito distante. E eu sempre orava para que minha família todinha estivesse comigo na igreja, minha mãe, meu pai, meu irmão. Só que eu via aquilo muito distante. Por quê? Eu via quase todos os dias o meu pai bêbado nas ruas. Eu via o meu irmão muito trabalhoso, muito ruim, intitulado até mesmo como um dos piores da escola, muito bagunceiro. Enfim, toda a minha família, eu via um sonho muito distante de ver eles comigo na igreja. Mas, resumindo, foi crescendo e orando nesta igreja que eu vi a graça salvadora do Senhor alcançar o meu pai, que era um alcoólatra, bêbado ainda, na janela da igreja. Eu vi a graça salvadora do Senhor alcançar a vida dele. Foi crescendo e orando nesta igreja que eu vi a graça salvadora do Senhor alcançar aquele menino tão bagunceiro, aquele menino tão trabalhoso, meu irmão, que hoje é o pastor de vocês. Eu louvo a Deus porque eu vi. Foi nesta igreja crescendo e orando que eu vi, enfim, a graça salvadora do Senhor alcançar a vida de minha mãe. E eu louvo a Deus porque foi crescendo e orando nesta igreja que eu vi a promessa do Senhor se cumprir em minha vida, ainda criança. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu louvo a Deus, irmãos, e isso representa muito para mim. Por isso que eu sempre falo, a Igreja Congregacional no Alto do Cruzeiro representa muito em minha vida. Eu louvo a Deus por ter participado, por ter feito parte de quase os primeiros anos desta igreja. Eu tenho 22 anos, a igreja está completando 25 anos e nos meus primeiros anos eu participei desta obra. Louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor por contemplar toda a minha família aí neste lugar. Não congregar hoje mais, só que ver toda a minha família congregando neste lugar. Um lugar onde comecei sozinha e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu vejo toda a minha família. Isso não tem preço. Eu sou muito grata ao Senhor por isso. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. E eu quero agradecer ao Senhor por ter tido a oportunidade de dar os meus primeiros passos como cristã nessa igreja tão amada, tão abençoada, que hoje comemora uma data tão especial, tão esperada, tão linda, que é o Jubileu de Prata, 25 anos levando a palavra do Senhor. Que Deus possa vos abençoar cada dia mais, fortalecer, dar bom ânimo, para que todos os dias vocês possam estar trabalhando na obra do Senhor, de forma que o reino de Deus avance. E para não ficar somente em minhas palavras, eu gostaria de citar 1 Coríntios 15:58, que diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que de forma alguma o vosso trabalho é vão no Senhor. Amém? Um beijo, que Deus abençoe. Falar da Igreja Evangélica Congregacional no Alto Cruzeiro enche o meu coração de alegria, me faz voltar à infância. É um lugar onde eu aprendi acerca da Palavra de Deus, tive a oportunidade de ser aluno, também tive a oportunidade de ser professor. Foi um lugar de bênção nas nossas vidas, lugar de aprendizado, lugar onde nós tivemos a oportunidade de experimentar graça e misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Meus amados irmãos, falarmos sobre a importância da Igreja do Alto Cruzeiro para minha vida
é muito significativo, porque a igreja do Alto do Cruzeiro é o berço da minha fé. Eu me converti em 1996 e quando conheci o Evangelho foi através do trabalho missionário da Igreja Congregacional com a implantação do trabalho no bairro do Alto do Cruzeiro. Ali foi onde eu tive a oportunidade de ouvir falar de uma palavra de salvação. No começo, a minha conversão, eu passei muitas lutas, muitas tribulações, porque eu sou de uma família muito resistente ao Evangelho e eles no início não aceitavam a minha conversão. Mas ali na igreja eu sempre encontrei uma palavra de apoio, de orientação, uma palavra de conforto, e foi ali onde eu comecei a dar os primeiros passos na fé, onde eu fui me fortalecendo e conhecendo a palavra de Deus para que o propósito de Deus pudesse ir se desenvolvendo, né? E Deus cumpriu o seu plano na minha vida, até que o Senhor também me chamou para o ministério. Então, eu agradeço muito a Deus pela existência do trabalho aí no Alto do Cruzeiro. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. E hoje, o meu coração se enche de alegria em poder ver a Igreja do Alto do Cruzeiro completar seus 25 anos de história. 25 anos de trabalho nesse bairro, sendo bênção na vida de muitas pessoas. Eu louvo a Deus por essa igreja e a minha oração continua a mesma. Que o Senhor Jesus Cristo continue a derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre a vida de cada membro, sobre a vida de cada congregado dessa amada igreja. Que o Senhor Jesus Cristo continue a abençoar. Sinta-se abraçado, um beijo no coração e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. A minha palavra de consideração para a Igreja do Alto Cruzeiro é que os irmãos continuem firmes e abundantes na obra do Senhor, na certeza de que o trabalho de vocês ele será recompensado. Nós sabemos que o trabalho do Senhor muitas vezes é difícil, como diz o Salmo 126, às vezes andamos semeando a palavra e chorando, né? São muitas lutas, mas o Senhor ele se responsabiliza de recompensar toda luta na obra, e depois de uma caminhada onde semeamos com lágrimas, nós temos o prazer de podermos voltar com os feixes da seara do Senhor, com a colheita abundante e com os nossos lábios cheios de louvor, cheios de júbilo. Então, os irmãos estão aí hoje comemorando mais um ano de existência desse trabalho, porque os irmãos são fruto do trabalho que começou com os obreiros Edson Emílio e Lavoisier Pedro, quando implantaram o trabalho ali. Nós sabemos que o trabalho do Senhor, ele não foi fácil, né? Teve suas lutas, eles passaram por momentos de resistência para que a mensagem fosse semeada, mas Deus foi quebrantando os corações, foi salvando vidas, foi dando os frutos, e que Ele continue acrescentando a cada dia mais. Com certeza, vocês que são fruto desse trabalho hoje, estão sendo também frutos do trabalho do missionário José. Lá na frente, vocês vão ver também outros frutos do trabalho de vocês. Então, que Deus abençoe grandemente a vida do missionário José, da sua família, dos irmãos que são um apoio para o trabalho do missionário aí na igreja de Alto do Cruzeiro, e continuem servindo ao Senhor a cada dia mais, né? Ele há de acrescentar frutos à sua obra. Essa congregação que está gravada no meu coração para sempre, um lugar onde eu
deu meus primeiros passos na fé, e aí conheci muitos irmãos, pessoas maravilhosas. Não vou citar o nome de todos aqui, mas preciso citar o nome de duas pessoas muito importantes nessa obra, para que hoje ela esteja aí. O irmão Edson Emílio, o irmão Edcinho, e Lavoisier Pedro, o irmão Lavô. Para você ter uma ideia, essas duas pessoas saíam a pé lá do centro da cidade. Toda terça-feira a gente cultuava o nome do Senhor Jesus. O culto a gente realizava era na igreja, ainda era numa casa. Essa casa era onde mora o pai do vereador. Eu acho que ele ainda mora nessa casa. A gente realizava os cultos ali, ensaiava para as quintas-feiras. Nas quintas tinha o culto com toda a igreja, tinha o pessoal lá da cidade para realizar os cultos. A gente ensaiava os hinos. Não tinha a tecnologia que tem hoje. O irmão Edson copiava os hinos, dava uma pausa na fita, ele dava uma pausa, copiava, e para imprimir era no mimeógrafo. Mimeógrafo, para quem não sabe, era aquela máquina que gira uma manivela que você coloca álcool com a folha e um carbono, você gira para imprimir várias folhas. Às vezes ficava até borrada a letra dos hinos, mas era maravilhoso a gente ensaiar. Eu muito tímido, né? Quer dizer, ainda sou tímido, né? Mas era muito mais tímido naquela época, mas era tão bom aquela chama do primeiro amor, a gente fazer a obra do Senhor Jesus, saber que a gente faz parte dessa história, tão bom, nem que seja um pouquinho assim, mas meu nome está gravado aí nessa história tão linda que é dessa congregação. Fui presidente dos jovens, fui secretário, fui tesoureiro, fui superintendente da escola bíblica. Eu lembro de uma peça que ficou marcada para sempre nessa história da mocidade, né? A gente ensaiava tanto essa peça que decorava até a parte dos outros colegas. Às vezes, quando faltava um no ensaio, a gente sabia tudo que o outro falava, a gente substituía naquela hora que o componente estava ausente, a gente fazia perfeitamente. A gente ensaiou tanto essa peça e foi tão bom, eu lembro demais dessa peça, porque era uma cantata de Natal. A gente apresenta essa peça aí, apresentou lá no centro da cidade, também na igreja central, apresentamos em Bom Sucesso, em Cajazeirinhas e em Catolé. Essa peça ficou marcada na história. A gente ensaiou tanto que foi tão bom, cidade tão ativa na obra do Senhor, né, naquela época. E eu creio que hoje esteja do mesmo jeito, esses jovens que possam a cada dia mais estar fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, que essa igreja possa crescer cada dia mais no conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Esses 25 anos possam se repetir muitas e muitas vezes até que Ele venha. Tchau, um abraço a todos. Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Gerson Magno e, como presidente da Associação Regional Sal da Terra, venho parabenizar a esta igreja por essa data especial. E quero agradecer porque essa igreja tem sido parceira com a associação em todas as nossas atividades. Tem sido para nós um prazer ter os amados de Alto do Cruzeiro como parceiros nossos. Que Deus abençoe e muitos anos sejam acrescentados a essa igreja e que essa visão missionária nunca se apague. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.